O objeto interestelar 13 Atlas tá dando o que falar no mundo, pessoal. E assim, o AviloWeb tá levando um hate pesado em várias partes do mundo por conta de alguns influenciadores. Nesse vídeo, meus amigos, eu vou tratar de dois assuntos aqui com vocês sobre um texto que ele publicou, fazendo uma espécie de e se por acaso o 13 Atlas for confirmado de origem tecnológica. Será que o mundo estaria preparado para isso? Como o mundo reagiria, né, a essa notícia? E outra questão, pessoal, seria justamente por conta desse hate, que a gente vai analisar um pouco sobre isso e a gente vai ver que nem é culpa dele, coitado. E lembrando, pessoal, que eu só tô trazendo mais sobre o 13 Atlas porque eu sei que vocês gostam. E é por isso que eu prefiro trazer à noite. Durante o dia eu posto mais sobre as notícias do mundo da astronomia, que eu sempre trago aqui. E à noite eu sei que muita gente pede, enquanto as imagens do web não saem. Quando eu vejo que tem alguma coisa interessante, eu venho cá trazer para vocês acerca desse assunto. Vamos sobre o primeiro tema que ele escreveu. Vamos imaginar por um momento que um novo objeto interestelar 13 Atlas é uma espaçonave guiada para enviar mini-sondas que chegarão à Terra e outros planetas nos próximos meses. Dadas informações limitadas sobre esse objeto, como devemos responder? Como o mundo agiria se isso realmente acontecesse, né? Atualmente não há nenhuma organização internacional encarregada de coordenar uma resposta a todo mundo. Discutimos apenas ameaças existenciais de inteligência artificial, mudanças climáticas, o impacto de asteroides ou cometas na Terra, como devemos lidar com uma ameaça à Terra de tecnologia alienígena. Então ele faz essa pergunta, pessoal, para os leitores dele, e eu faço aqui para vocês. E se, né? Eu não vou falar que não existe porque eu não conheço o universo inteiro, mas também não vou falar que existe porque eu nunca vi um. Mas o que vocês acham? Como que o mundo e os governos do mundo lidariam com essa questão? Agora, pessoal, falando sobre o hate que ele está recebendo, o AviloWeb criticou diversos influenciadores justamente por esse hate todo, esse ódio contra ele. Muita gente chama ele, pessoal, de conspiracionista. Até eu cheguei por um momento a ter uma ideia assim sobre ele. Só que assim, meus amigos, eu não estava muito por dentro desse caso do 13 Atlas, então eu realmente vi algumas pessoas falando o nome dele, falavam em um tom assim que realmente deixava ele como sensacionalista. Só que aí eu comecei a ler os trabalhos dele. Quando eu tava lendo os trabalhos dele, pessoal, eu percebi que ele sempre deixa os dois lados da história, o pró e o contra. O pró é que ele realmente pode ser um cometa, e o contra é a ideia que ele tem que pode não ser também. Só que dos dois lados eu percebi, lendo os trabalhos dele, que ele se empenha em explicar da mesma maneira. Então aqui ele coloca: para alguns cientistas genuínos, quanto mais dados melhor. Para influenciadores e teóricos da conspiração nas mídias sociais, menos dados melhor. Então aqui, pessoal, já dá para você entender um pouco sobre essa questão de teoria da conspiração, né? Como ele falou aqui, um cientista ele gosta de ver dados, ele gosta de ver mais informações para daí formular uma ideia. Ele formula essa ideia e vai tentar provar com cálculos, com observações. Já um teórico da conspiração, ele vê uma certa notícia circulando, então com meias informações ele já coloca aquela coisa gigantesca, como se aquilo fosse verdade. E o pior, pessoal, é que coloca o nome dele no jogo. Então o mundo meio que tá tendo essa imagem estranha dele por conta disso. Por conta de muitos influenciadores em mídias digitais, justamente por ele ter uma mente mais aberta. Ele, olha, gente, isso pode ser um cometa, mas também não pode ser. A gente também pode investigar o outro lado. Então acabou que ele tá levando esse hate. Mas por outro lado, pessoal, tem muita gente a favor dele, abrindo os olhos para outras possibilidades. Pessoas que realmente lê os trabalhos dele por completo e percebe que ele não fala só o outro lado da história, né? O que ele pensa que possivelmente isso possa ser. Então, sobre aquela história também de enviar a Juno, ele escreveu aqui: para minha surpresa, alguns cientistas estavam inclinados a dizer coisas ruins sobre essa proposta nas mídias sociais, de enviar a Juno, né? Como o Sr. Martin Rees observou em um podcast recente com Michael Sherman. Prefiro prestar atenção a um escritor de ficção científica de primeira classe do que um cientista de segunda classe. Caramba, que humilhou ele, mano. Chamou ele de cientista de segunda classe. Então aqui ele complementa: concordo plenamente com Martin. Só que aí ele fala também, pessoal, mas há uma ressalva. A ficção científica imagina possibilidades que violam as leis de física, né? Que eu considero inviáveis com base em nosso conhecimento científico atual. Isso ainda deixaria um enorme espaço para as tecnologias inovadoras que vão muito além dessas nossas habilidades. Então, pessoal, essa parte aqui que ele falou, pelo que entendi, foi o seguinte: essa pessoa aí que falou mal dele em um podcast, que prefere dar atenção a um filme de ficção científica que mostra coisas que às vezes vai além da nossa realidade, do que um cientista de segunda classe, ele falou que no filme de ficção científica a gente vê coisas que seria de contra as leis de física, como por exemplo, um buraco de minhoca perto de Saturno onde te leva para o outro lado do universo. Os buracos de minhoca ainda são puramente teóricos, e até o momento não existe evidências que existe um perto de Saturno, como foi mostrado no filme Interestelar. Então ali é ficção científica, é claro que no filme é muito bom, a gente aprendeu diversas coisas, mas tem coisas ali que são pura ficção científica. Então, como ele falou aqui, ele especula uma certa possibilidade
ele tenta provar com os cálculos e com o estudo dele essa possibilidade. E ao mesmo tempo ele criticou por ele ser justamente um cientista, um professor de Harvard e ter essa mente aberta. E as pessoas com meios dados não mostram o estudo dele por completo, falar o nome dele e xingar ele. Isso faz com que ele venha a ser até mesmo odiado pelo mundo. Mas aí, pessoal, depois de tudo isso, o que vocês acham? Como que o mundo reagiria se o 13 Atlas ou qualquer coisa chegasse aí de fora do sistema solar e se mostrasse como tecnologia? E o que vocês acham sobre esse hate que o Avilweb tá passando? Vocês acham que ele merece? Só por ele ser um cientista que abre os olhos para outras possibilidades? Eu quero saber aqui nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo da astronomia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos bem e até o próximo vídeo.